Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou o Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos falar sobre videogames, né? Sobre algumas comunidades, né, que se instauraram em relação na internet, né, de videogame do Brasil, que são comunidades assim muito tóxicas, né? Existe um tipo de gente, né, na internet, não sei se você já conhece, né? O pessoal chamado Mil Grau. Basicamente o que eles fazem, né? Não sei se vocês sabem, né, se eu já comentei isso no canal, mas eu já acompanhei esse canal, não vou dizer assim do início raiz, né? Mas, assim, bem na parte onde eles eram bem mais underground, entendeu? Tava aí, tipo, no início de carreira. E eles eram pessoas bastante diferentes, tá? E só uma curiosidade: muitos vídeos antigos eles retiraram do canal, tá? Mas existe gente que assiste YouTube, né? E conhece, né? Todos os tipos de canais, né? Até mesmo canais pequenos, tipo eu, né? Eu vou falar em relação sobre como que era o primórdio desses carinhas chamado Xbox Mil Grau. Não sei se vocês sabem, mas antigamente até que foi interessante, né, ver o início desse canal, porque eram pessoas, assim, que falavam, assim, em relação a uma narrativa muito interessante, entendeu? Onde colocavam fatos, debatiam interessantemente, entendeu? Né? Às vezes dava realmente uma zoeirinha, assim, de leve, às vezes realmente eles davam uma extrapolada, mas não era nada uma coisa, assim, uma coisa assim excepcional, né? Tipo assim, quem é que nunca falou uma merdinha na internet? Mas a questão não é nem só falar, né? O problema é que o que aconteceu, né? Eles cresceram. Mas o problema não foi ele que eles cresceram. Eles cresceram em base em relação a uma comunidade tóxica, tá? Que tem a nossa comunidade tóxica de PlayStation no Brasil, tá? Cara, se eu for contar todas as histórias que eu sei da underground de videogame que deu treta, só pra você ter uma noção. Rolou ameaça, né, de porrada aos outros, rolou ameaça de morte, só faltou rastrear nego pé na cara dos outros pra ir porrada. E isso aí, sem relação ao Mil Grau, só com relação a essa coisa de videogame, entendeu? Deu processo, deu BO na polícia, entendeu? Se eu contar todas as histórias que eu sei, né, de treta que deu em comunidade de videogame, de PlayStation e Xbox, de comunidade tóxica, se contar tudo aqui, vocês vão ficar desesperados, né? Alguns vão rir muito, outros vão falar assim. E é esses caras que queimam, né, uma parte em relação à comunidade do Brasil de videogame. Nada contra em relação a eles, né? Tipo assim, eu acho que a gente tem que deixar a liberdade de expressão, entendeu? Tipo assim, cada um tem liberdade, assim, pra falar a merda que quiser. Só que, tipo assim, existem algumas pontuações, entendeu? O problema é em relação desse monstro que foi alimentado, que foi alimentado pelos inscritos deles, em relação à doação, entendeu? Esse negócio de crowdfunding na internet, de doação, dá muito ruim. Então você começa a alimentar um monstro, né? Um monstro, assim, que fica insaciável em relação ao dinheiro, a status, a crescer, entendeu? Então, por exemplo, a questão não é só número de inscritos, a questão é ego. Entendeu? Então é muito problema em relação aos tipos de comunidade tóxica crescendo. Não só de Xbox, mas de PlayStation também, que eu já vi algumas comunidades underground. Eu não tô mais assim por cima de tudo, porque eu já saí de algumas comunidades, né? Desde quando o Facebook caçou e censurou minha conta 2 vezes. Basicamente, 2 vezes o Facebook Brasil pegou minha conta e apagou. Entendeu? Assim, do nada. Um dia eu fui lá, entrar no meu Facebook e a minha conta foi forçada de logar. Quando eu tentei relogar, ela não logava mais. Então, tipo, eu fui caçado pelo próprio sistema. Então, só pra avisar pra vocês, né? Porque eu não faço mais parte desses grupos. Mas eu ficava lá bem em relação só bater um papo, saber algum tipo de informações, né? E até mesmo a parte de computação, né? Eu saí da underground da computação. Entendeu? Então, tipo assim, eu não criei outra conta, assim, porque eu não tenho mais tempo, tenho mais saco, entendeu? Pra poder ficar isso. E é bom que acabou que eu otimizei mais meu tempo, entendeu? Procurei novas comunidades, comunidade no Instagram, entendeu? LinkedIn, outras comunidades em outras plataformas, entendeu? Mais underground.
Entendeu? Então não tem mais relação, tanta necessidade, né? Facebook, tipo assim, ainda é mainstream, mas eu vou ser bem honesto, a rede social realmente perdeu muito acesso em relação ao Instagram, tá bem hoje, bem interessante, bem dinâmico, né? Desde o tempo em relação a que o Facebook começou a ter a atitude mais tóxica em relação ao progressismo, globalismo, entendeu? O Instagram ainda tem, mas tipo assim, o Instagram e o Twitter ainda tá com um pouquinho mais de liberdade de expressão, mas se você dá um mole lá, eles vão lá e te dar uma censurada. Tipo assim, eu ainda não vi a relação, muita coisa extrema em relação ao Instagram e Twitter apagando conta. De vez em quando aí uma pessoa ou outra tem conta apagada, mas geralmente aí a gente não sabe se isso realmente é tipo aquele famoso cara roubou uma conta de um cara que apagou lá só pro cara fazer merda, entendeu? Então, tipo, às vezes acontece esse banimento de cair conta. E eu já caí nesse negócio de conta, mas minha conta foi de verdade, né? Por isso que o pessoal não sabe em relação a como é essa coisa em relação à censura, entendeu? Não em relação aos caras serem censurados ou não, mas, por exemplo, dessa vez que eles fizeram foi muito pesado, entendeu? Então, por exemplo, a gente já sabe que o histórico dos Mil Grau da vida é, tipo assim, os caras falam muita besteira mesmo. Então, tipo assim, não leve os Mil Grau a sério, que provavelmente eles não são assim em relação à vida real. Eles geralmente aproveitam, tipo, o momento que aconteceu alguma coisa assim, pra que tá em alta, pra falar algum tipo de bobagem, essas coisas, só que agora, tipo, extrapolou em relação a muita coisa, entendeu? Então, tipo assim, agora eles conseguiram, assim, ir lá pra estratosfera. Entendeu? Então, o que aconteceu? Basicamente, aconteceu. O cara fez lá uma montagemzinha de um meme, muito sem graça, muito pesado, em relação... relacionado ao caso que aconteceu daquele homem lá nos Estados Unidos que morreu, brutalmente assassinado pela polícia, né? Que o cara foi lá, colocou o joelho no pescoço dele e o cara morreu, entendeu? Então, tipo, realmente é uma coisa muito triste, né? Eu vou ser bem honesto, eu nem queria falar em relação a isso, em relação ao meu canal, porque é uma coisa muito pesada mesmo. Entendeu? Porque tem muito mais história em relação... Lá nos Estados Unidos as coisas acontecem diferente, lá o racismo é muito mais pesado do que aqui no Brasil. Lá tem realmente separação em relação a negros e brancos, entendeu? Até mesmo hoje em dia, mas, tipo assim, é um pouco mais revelado, entendeu? Mas ainda tem muito racismo lá. Outra coisa em relação... Lá nos Estados Unidos existe sim um histórico bem pesado em relação sobre a repressão policial na população, não só isso em relação à população, sim, a população negra, em relação a minorias. Só que a ideia, tipo assim, né, começou um protesto online em relação sobre o Black Lives Matter, tipo, vidas negras importam. E realmente eu achei muito interessante, né, sobre essa história que aconteceu, né, só que, tipo assim, no sentido para não passar em branco, só que eu vou ser bem honesto, entendeu? Essa história é muito triste, entendeu? E o cara me fez um meme, né, alegando em relação, por exemplo, pessoas, tipo, negras à noite, o que elas fazem? Aí botou uma referência em relação àquela cena, em relação do cara sendo morto. Eu não lembro se eles botaram a cena ao certo. E botaram em relação de duas pessoas brancas, em relação... como se fosse um lançamento do foguete lá da SpaceX, em relação como se fosse assim, os negros eles estão sendo, na sexta-feira à noite eles estão sendo mortos, os brancos eles estão, tipo assim, pensando em relação em passear ou viajar para o espaço, entendeu? E, tipo assim, foi realmente muito pesado, muito triste isso, porque eu vou ser bem honesto, né? Porque eu vou ser bem honesto, a atitude deles, vou ser bem honesto, falar a verdade, foi uma atitude idiota, né? Só que o problema, assim, não é nem muita gente vai usar isso pra correlacionar ao racismo. Eu vou ser bem honesto, eu não acho que eles foram racistas. Porque, por exemplo, de uma forma muito mais simples, porque, por exemplo, geralmente as pessoas racistas mesmo, eles não expressam em relação ao seu racismo dessa forma assim, né? Até porque teve em relação a um ponto assim de ironia, não sei o quê. Foi realmente muito triste em relação ao humor negro. Eu não sou muito fã em relação ao humor negro assim, porque é pesado, entendeu? Muita gente não gostou, né? Os caras conseguiram a proeza de ir pros trend topics de Twitter, né? Em relação à marca Xbox, em relação ao nome Mil Grau. Entendeu? Até mesmo eles sofreram represálias da própria marca dele, da Divisão Brasil, né? Xbox Brasil repudiou, né, aquilo que eles fizeram, né? E falou que alguma coisa assim vai tomar providências legais para desvincular, né, a marca deles em relação ao canal deles, para você ver como a coisa foi tão grande. Mas provavelmente, aqui, como no Brasil é mais assim, nego adora encher linguiça, né? Não vai dar muita coisa, né? Talvez ele mude o nome do canal, essas coisas, né? Mas o problema não é isso. O problema é que, né, o pessoal esqueceu que
Esses caras, né, em relação a brinquedo de videogame, nessas coisas, né, os próprios inscritos dele alimentaram o monstro. Deixaram o monstro crescer, assim, deram força ao monstro. Entendeu? Só que o que aconteceu? Né, onde é que desandou? Entendeu? Né, hoje em dia tem uma relação na internet hoje em dia tem uma coisa na internet que muita gente fala muita besteira, mas tipo assim, chega um nível que realmente extrapola, entendeu? Até mesmo em relação ao senso comum, né? Realmente isso foi uma coisa bem ridícula, entendeu? Só que, por exemplo, o que a gente pode aprender com isso, né? Que você não quer virar esse tipo de pessoa. E o segundo, né? Tipo assim, realmente custa agora o cara ir lá falar assim, não, realmente não foi uma coisa legal, o timing não tá legal, entendeu? Pedir uma desculpa assim pública, mas assim, uma atitude um pouco mais assim decente, né? Eu não sei se esses caras vão fazer isso, né? A questão, tipo assim, eu acho que não vai nem no sentido pesar, às vezes, na consciência dos caras, até porque, por exemplo, né? O que move esses caras, né? É coisa financeira. Então, tipo assim, enquanto os inscritos deles, enquanto essa comunidade tóxica está sendo nascendo em relação ao lado a PlayStation, a Xbox, até mesmo de computador tem uma comunidade um pouco tóxica, mas geralmente o pessoal extremista é um pouco mais nerd e não fica na coisa mainstream. Então, tipo assim, você tem que conhecer de PC, você tem que estar lá pra saber lá das tretas que acontecem na sua comunidade de PC. Mas. E tipo assim, isso porque já tinha dado treta antes em outras escolas em relação ao videogame, entendeu? Tipo assim, e por enquanto a gente deu sorte ainda que em relação no Brasil, ninguém ainda morreu por causa desse negócio de videogame, mas vou ser bem honesto, do jeito que eu tô vendo a relação de como tá acontecendo aí, daqui a pouco vai ter algum tipo de bucha aí que vai rodar, entendeu? Do jeito que tá, entendeu? Alguém vai rodar, entendeu? Apenas em relação. Não sei se vou ser bem honesto no desabafo, mas apenas umas considerações em relação ao caso. Entendeu, né? Galerinha, tchau e fui!